seja bem-vindo a mais um Roda de Conversa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a lição 11, que tem como título Para Ele Todos Vivem. Bom, a lição dessa semana ela vai falar um pouco sobre os saduceus e o ceticismo que eles tinham, né? E daí eu fui pesquisar um pouquinho sobre os saduceus, porque eu nunca tinha tido, sei lá, o interesse de saber quem eles eram. Mas enfim, os saduceus eles eram pessoas de alta sociedade, eles eram membros de famílias bem, financeiramente, enfim. E eles trabalhavam no templo também, assim como os fariseus, mas eles não se davam bem com os fariseus. E eles só acreditavam nos 5 livros do Antigo Testamento. Então, eles não focavam muito nas regras dos fariseus e eles acreditavam que podiam incorporar ideias dos gregos dentro do judaísmo. Enfim, a lição vai tratar um pouquinho que os saduceus, eles ridicularizavam algumas doutrinas de Jesus, dentre elas, que tem a ver com o que a gente está estudando na lição inteira, né, esse trimestre, vai falar um pouquinho sobre a ressurreição, que a gente vai ver um pouquinho agora com as perguntas. Para a gente começar, eu queria saber de vocês, a incredulidade dos saduceus ainda existe hoje? E se existe, aonde que ela existe? Sim, ela existe, eles são até comentam, né? Eu achei forte que fala, os cristãos e os teólogos liberais, eles usam argumentos semelhantes a esse dos saduceus, né? De falar que, será que é mesmo assim, né? Em que eles falam que eles não, se a gente não vê hoje as ressurreições acontecendo, a gente também não pode acreditar que elas aconteceram no passado. Então, elas não acreditam no poder de Deus. Eu achei isso bem forte. Exatamente. A incredulidade se faz presente em muitos contextos, porque às vezes a gente esquece que além de acreditar nas escrituras, a gente também precisa confiar no poder de Deus, como a Elisa falou. E nem sempre as coisas vão ser palpáveis, a gente não vai presenciar todos os milagres que Deus é capaz de fazer, somente aquilo que ele permitir. Então pode ser um processo complicado, porque a gente quer uma explicação muito clara para tudo, ou porque às vezes a gente quer que a nossa opinião prevaleça, mas a fé é um dos grandes pilares do nosso relacionamento com Deus. Então a gente precisa desenvolver, aplicá-la e realmente pensar que Deus que é o dono da verdade, Ele que vai mostrar isso pra gente. Eu também fui pesquisar mais sobre os saduceus, que nem a Vicky falou, porque, né, a gente já sabe do que a gente está falando. E eu achei bem interessante que, quando fala dos saduceus, fala muito da questão materialista e de como eles buscavam provas e evidências materiais das coisas que aconteciam. Mas como a Cat falou, não é a nossa crença, o relacionamento com Deus não é constituído apenas do que a gente pode fazer ou que a gente vê como ser humano, porque nós somos limitados. Nós não estamos na esfera de Deus, nem sabemos o que Deus pode fazer. Primeira parte. A segunda parte é que a gente tem que acreditar nesse poder de Deus. Ou seja, algumas coisas você não vai ver, mas você acredita que elas vão acontecer. Por exemplo, como que a gente vai ressuscitar? Como que Deus vai reconstruir os nossos corpos na ressurreição? Eu não sei como vai acontecer, mas Deus falou que vai acontecer, então eu acredito nele. São duas partes bem interessantes, porque quando as pessoas falam assim, eu sou super lógico, eu sou super racional, sou materialista, parece que a pessoa é eu só acredito em evidências. Mas não é bem assim. As pessoas só mascaram um pouco as crenças delas. Por exemplo, os saduceus criticavam Jesus por causa da ressurreição. Mas como que eles ficaram depois que Jesus ressuscitou Lázaro, por exemplo? A ressurreição de Lázaro não era uma história, não era uma hipótese ou um boato, era um fato. Lázaro morreu, Lázaro foi ressuscitado. E agora? Entende? Então eu acho que tinha muito conflito de poder naquela época, tinha muito conflito de interesse e as pessoas mudavam algumas coisas é, para serem mais coerentes com as diálogos, as narrativas que eles contavam. E quando eu vejo os saduceus, eu penso nisso hoje em dia também. A gente tem que entender qual que é a nossa fé e qual que é o nosso objetivo na igreja. E não deixar os nossos interesses pessoais, nossa sede de poder ou de querer ter uma influência, fazer nós modificarmos o que a palavra de Deus fala para que seja mais coerente no contexto que a gente está, que seja mais benéfico para mim ou para minha crença, entende? A minha crença não deve ser maior que a palavra de Deus. A minha crença deve seguir o que a palavra de Deus fala. É mais ou menos isso. Perfeito. Muito bom. Continuando aqui, o que muda para vocês saberem que desde antes da fundação do mundo, Jesus já havia se entregado por nós, a fim de que a gente tivesse a vida eterna? Então, eu acredito que muda tudo, porque pensar que ele pensou em mim, mesmo antes de criar o mundo, que ele queria que eu vivesse para sempre com ele,
Eu acho isso tão lindo. Eu acho que muda no sentido de a forma que eu vivo não é em busca de um propósito, mas eu vivo com um propósito que vai se concretizar 1000% com a vinda de Cristo. Que o propósito é estar perto de Cristo, levar pessoas para Ele, e essa concretização, o ápice do propósito é concretizado na sua vinda. Eu acho que é confortante pensar que existe uma certeza em meio a tanta incerteza nesse mundo. Tipo, para Deus, a ressurreição dos justos é um fato consumado, e isso nos dá uma nova perspectiva do futuro, da forma que a gente lida com as perdas hoje, com a nossa própria vida. E essa entrega de Jesus significa que a base da fundação do mundo foi pelo amor. E mesmo com as dificuldades que surgiram pelo caminho, existe uma solução que já está em andamento. É, eu acho isso incrível. Eu vou pegar uma coisa que eles comentou antes, que ela falou sobre como os saduceus eles duvidavam do poder de Deus. E quando eu penso assim no plano de Deus, que Deus já planejava me salvar, te salvar, antes mesmo de eu nascer, de eu estar aqui, ou antes mesmo de o ser humano ter caído e aí ter escolhido a morte em vez da vida, Deus já tinha esse plano. Eu penso que o poder de Deus é muito maior do que eu posso imaginar, sabe? É muito, eu diria que é muito míope a gente tentar interpretar Deus ou definir Deus através da nossa perspectiva, sabe? Das nossas lentes, porque nós não temos essa realidade, sabe? A gente não tem essa capacidade. Eu penso que, assim, primeiro, você entende o poder de Deus, você entende como Deus é maravilhoso, como Deus ele tem esse universo inteiro nas mãos deles, porque ele criou esse universo, entende? Não foi, Deus não está sujeito a leis, quaisquer que sejam, porque foi ele que criou essas leis, entende? É, parece que eu tô, assim, meio que dando uma volta, mas é porque isso aqui realmente me chocou de pensar que, por que que a gente olha pra Deus e fala, ah, Deus pode isso, Deus não pode aquilo, entende? É muito mais incoerente pra mim, você falar, ah, Jesus não pode ressuscitar porque eu não vejo ressurreição hoje em dia. Tipo, quem que é o Mateus pra definir o que Jesus pode fazer ou não pode fazer, entende? Ou como se eu tivesse algum poder de falar, Deus é mais ou menos poderoso. Não sei se vocês pegaram. E é só uma coisa que me chocou muito, me impressionou muito dessa lição que eu queria comentar. Já sobre a questão em si, eu pensei muito em Lázaro, porque quando Jesus fala de Lázaro, ele usa aquela analogia do sono, que se encontra muitas vezes na Bíblia, e a gente já estudou, falou, o porquê do sono, não é que a pessoa está em outro lugar, não, a pessoa não continua, ela realmente para, deixa de existir, mas para Deus a morte é algo tão simples, é algo tão assim, fácil de se superar, que ele vê como. Eu imagino que Jesus também. A analogia do sono é perfeita, sabe? Tipo, enquanto os outros estavam desesperados falando, não, Deus, não tem como. Não, Jesus, né? Não tem como. Lázaro já morreu, acabou, já era. Jesus estava tipo, não, eu vou lá acordar ele, entende? E aí eu fico maravilhado nisso, porque essa é a visão que Deus tem de mim, sabe? Ele oferece salvação para Mateus e mesmo que eu possa morrer nesse mundo, não é algo que Deus não tem poder ou vai ter dificuldade. Não, para ele é como se o Mateus tá esperando, entende? Tipo, eu acho isso maravilhoso. Sim, muito bom. Bom, agora é o momento do falar aí, então, Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala aí! Como você já sabe, esse é o momento onde a gente resume a lição da semana em uma palavra. Deixa essa palavrinha aqui nos comentários para a gente ver e também compartilhar ideias aí. A palavra que eu escolhi foi preciosidade. Na ressurreição de Cristo eu vejo essa preciosidade, né? Porque através dela eu tenho a possibilidade da vida eterna. Então, essa foi a minha palavra. A minha palavra foi amor, em relação ao amor de Deus, porque mesmo antes da criação ele já tinha me amado e ele queria que eu vivesse eternamente com ele. E como o tema mesmo da lição fala, né, que é para ele todos vivem, o desejo de Deus sempre foi que nós vivêssemos com ele. E ele demonstra o seu amor não só nessa questão, mas no amor de permitir que a gente faça a nossa escolha de querer viver ou não com ele. Eu escolhi a palavra consumado porque Deus nos amou e salvou antes de tudo isso acontecer e nos deu uma nova chance de vida. Eu escolhi a palavra onipotente porque eu pensei realmente que para Deus, Deus pode todas as coisas, sabe?
Para ele tudo é possível e nada é difícil demais de ser perfeito, nem a morte, nem a salvação de todos nós. Amém. Eu vou ler agora um texto que está na lição de sexta-feira, se você quiser me acompanhar. Diz assim: Deus considera as coisas que não são como se fossem. Vê o fim desde o começo e contempla o resultado de sua obra como se ela já estivesse acabada. Os preciosos mortos, desde Adão aos últimos que morrerem, ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão dos sepulcros para a vida imortal. O Senhor será o seu Deus, e eles serão o seu povo. Haverá uma relação terna e estreita entre Deus e os santos ressuscitados. Essa condição, antecipada em sua mente, ele contempla como se já existisse. Para ele, os mortos já vivem. Eu achei muito lindo esse texto, está lá no livro Desejado de Todas as Nações. É, e eu espero que você tenha entendido que se a gente se entregar a Deus, para fazer a obra dele, a gente não precisa estar ansioso pelo dia de amanhã, a gente não precisa estar ansioso pela morte, por perder aqueles que a gente ama, porque aquele de quem a gente é filho, de quem somos filhos, ele conhece o fim desde o princípio e ele já tem a nossa sentença. A gente já sabe que quando ele voltar, se a gente crer nele e fizer a nossa parte, a gente vai ser ressuscitado se estivermos mortos, né? E aqueles nossos queridos que já morreram, e a gente tem a eternidade ao lado dele. Essa foi a lição da semana, eu espero que você tenha gostado, e a gente. Te espera. Na próxima. Semana. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. O mundo, não a gente, enfim, todo mundo. Enfim. Ai, Léo, corta, ficou feio.